Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Questões Pediatria. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre cetoacidose diabética. Vamos resolver junto aqui duas questões de prova de residência que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender um pouco mais sobre esse tema. Vem comigo. Qual questão da Unicamp de 2020? AMS, 8 anos, sexo masculino, sem antecedentes de doenças anteriores, ou seja, é um paciente previamente rígido. Há um dia iniciou vômitos e dor abdominal difusa, sem diarreia ou febre. Ao exame está sonolento, pulsos finos, mucosas secas, uma frequência cardíaca de 145, frequência respiratória de 39, sem retrações. Ausculta respiratória e cardíaca normal. Abdômen pouco doloroso à palpação, descompressão brusca negativa. Paciente refere sede e mãe relata emagrecimento nas últimas 3 semanas. Qual o diagnóstico provável? Letra A, apendicite aguda. Letra B, cetoacidose diabética. Letra C, gastroenterite aguda. E letra D, infecção do trato urinário. Pessoal, antes da gente resolver a questão, vamos fazer uma introdução sobre a cetoacidose diabética, né? O que é a cetoacidose? Bom, primeiramente, a cetoacidose é a principal complicação aguda do diabetes tipo 1 e a principal causa de mortalidade em crianças e adolescentes com diabetes. Ela é um estado de desequilíbrio metabólico. O metabolismo fica todo desequilibrado, causado pela deficiência de insulina, uma deficiência absoluta ou parcial de insulina. A cetoacidose pode acontecer tanto na apresentação inicial do diabetes, o que a gente chama de primodescompensação. Então, é um paciente que não tinha diabetes tipo 1 e abre o quadro de diabetes já com a cetoacidose, ou ela pode acontecer como complicação de um paciente já portador de diabetes tipo 1, geralmente associado a má adesão ao tratamento com insulina, a alguma infecção, alguma situação de estresse que acaba gerando essa complicação. E a fisiopatologia, pessoal, primeiro ponto importante da gente entender é essa deficiência de insulina associado ao aumento dos hormônios contrarreguladores. A gente lembra que a insulina, uma das funções dela é fazer com que a glicose entre dentro das células, servindo aí como substrato energético para o metabolismo celular. Então, a falta de insulina bloqueia essa entrada de glicose nas células. O corpo entende que está faltando glicose para que o metabolismo ocorra normalmente. Então, a deficiência de insulina, a primeira coisa que ela vai acarretar é a hiperglicemia. Primeiro, que a glicose vai continuar no sangue periférico, e segundo, porque como o corpo entende que está faltando glicose, começa a ocorrer a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir dos aminoácidos. Tudo isso gera um estado de hiperglicemia, beleza? Presta muita atenção nisso, que entendendo a fisiopatologia, a gente vai conseguir entender as manifestações clínicas, as alterações laboratoriais e o tratamento. Essa hiperglicemia, pessoal, gera algumas consequências. Uma hiperosmolaridade, uma desidratação principalmente intracelular, uma diurese osmótica, o paciente urina muito sem parar, fazendo com que o paciente evolua com perda de água e eletrólitos. Então, ele desidrata e tem muitas alterações eletrolíticas. Então, tudo isso como consequência da hiperglicemia. Além da hiperglicemia, uma outra consequência gerada pela falta de insulina é a lipólise. Então, o organismo vai buscar substrato energético na gordura. Então, ocorre quebra de gordura para servir como energia para o metabolismo celular. Acontece que a lipólise gera cetogênese, que é a produção, a formação de corpos cetônicos. A cetogênese vai acarretar um quadro de acidose metabólica. Essa produção de novos ânions, né, inclusive ânions que não são mensuráveis, como beta-hidroxibutirato, acetoacetato, vai gerar uma acidose metabólica. Com a produção de novos ânions, o bicarbonato cai. Acidose metabólica com ânion gap aumentado.
Então, a deficiência de insulina é a base da fisiopatologia, gerando principalmente hiperglicemia e as suas consequências, e a lipólise e as suas consequências. Pedro, mas quais são as manifestações clínicas? Pessoal, aqui a gente tem uma gama de manifestações clínicas. A gente lembra das polis. Poliúria, por conta da diurese osmótica, secundária à hiperglicemia. A poliúria vai gerar polidipsia, o paciente sente muita sede. Polifagia, por conta do estado catabólico. Perda de peso. Esses sinais são muito característicos da descompensação do diabetes, porém nem sempre são fáceis de identificar, principalmente na faixa etária pediátrica. O que mais que a gente tem? Bom, o paciente chega com muitos sinais de desidratação, mucosas secas, taquicárdico, pulso fino, é um estado de desidratação muito importante. Além disso, sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, dor abdominal são muito frequentes, como a gente vê nesse caso. Sintomas neurológicos, confusão mental, sonolência, borração visual, coma, também são frequentes. Tudo isso por conta da cetogênese. Alterações do ritmo respiratório. A gente lembra que na acidose metabólica, o paciente começa a hiperventilar, ele fica taquipneico para tentar lavar o CO2 como um mecanismo de compensação da acidose. Então ele tem aquela chamada respiração de Kussmaul, uma respiração profunda para tentar lavar o CO2. Além disso, queda do estado geral, prostração, hálito cetônico pode estar presente, hálito de maçã podre. Então, todo paciente, pessoal, desidratado, com sintomas gastrointestinais, você vai procurar também alterações da diurese, da sede, é fundamental a gente fazer uma glicemia capilar. A gente fazer um destro para já avaliar a glicemia desse paciente, pensando na possibilidade de cetoacidose diabética, beleza? As alterações laboratoriais, critérios diagnósticos e tratamento a gente vai ver na próxima questão. Então, pessoal, vamos para as alternativas. Apendicite aguda. Bom, galera, aqui ele deixa bem claro que na palpação é um abdômen difusamente doloroso e pouco doloroso, com descompressão brusca negativa. Não tem sinal de Bloomberg positivo, o que é característico da apendicite aguda. Além disso, é um paciente que não tem febre. A gente sabe que também faz parte das manifestações clínicas da apendicite aguda, do abdômen agudo inflamatório, né? Então, faltam dados para a gente pensar em apendicite aguda. Um ponto interessante, pessoal, é que essas manifestações clínicas, abdominais, neurológicas, respiratórias, todas elas vão melhorando com o tratamento. Então, conforme a gente inicia o tratamento, o paciente começa a melhorar toda essa sintomatologia. Então, faltam dados para a gente pensar em apendicite aguda, uma dor difusa, pouco doloroso, sem febre, sem descompressão brusca positiva e com estado também, outros sinais e sintomas, sede, emagrecimento, uma taquicardia muito importante, sonolência, e para ser secundário ao apendicite, o paciente teria que estar em um quadro de choque séptico, por exemplo. Letra C, gastroenterite aguda, sem diarreia, né? E para uma gastroenterite também dá manifestações neurológicas, de desidratação, o paciente teria que ter perdas muito importantes, uma diarreia muito importante, que não é o caso, né? Infecção do trato urinário também não justifica todos os sinais e sintomas que a gente viu. Um ponto interessante, pessoal, é que a gente falou da alteração do ritmo respiratório e doenças pulmonares também entram no diagnóstico diferencial. Mas, geralmente, o paciente da cetoacidose diabética, ele está taquipneico por conta da acidose metabólica. Ou seja, a ausculta respiratória geralmente é normal, não tem sibilos, não tem estertores, o que falaria contra uma pneumonia, uma infecção viral de vias aéreas inferiores, por exemplo. Então, aqui a gente tem um quadro clássico de cetoacidose diabética, né, como uma primodescompensação. Um paciente previamente rígido, com sintomas gastrointestinais, neurológicos, desidratado, taquipneico,
e ainda com quadro de sede e emagrecimento nas últimas 3 semanas. Foi provavelmente quando iniciou o processo de cetoacidose. Então, para a próxima questão, questão da Santa Casa de 2022. Uma questão que vai trazer bastante conceito para a gente. Uma menina de 12 anos de idade, com diagnóstico de diabetes mellitus há 3 anos, ou seja, aqui é uma paciente já portadora de diabetes tipo 1, no outro caso era um paciente previamente rígido que estava numa primodescompensação. Então, essa paciente foi levada ao pronto-socorro com vômitos, oligúria e sinais de desidratação grave. Um parênteses. Pedro, você não falou que o clássico é a poliúria, né? O paciente, por conta da hiperglicemia, ele apresenta uma diurese osmótica e uma poliúria, consequentemente. Por que essa paciente tem oligúria? Pessoal, inicialmente o paciente começa com um quadro de poliúria, mas conforme ele vai desidratando, muitos deles evoluem com uma insuficiência renal pré-renal. Chega um ponto que falta tanto líquido que acaba gerando uma hipoperfusão renal por falta de volume. E aí, então, ele acaba evoluindo com oligúria. Então, ela pode estar presente, geralmente não na fase inicial, mas quando a desidratação fica estabelecida por algumas horas, uma desidratação importante, gerando hipoperfusão renal. Vamos lá. A paciente está orientada, então o neurológico está ok, taquicárdica, com respiração acidótica, também chamada respiração de Kussmaul, pulsos presentes e pressão arterial normal para a idade. Um ponto interessante é que na cetoacidose, geralmente a pressão vai estar normal e às vezes até elevada, porque como a gente falou na fisiopatologia, a gente tem um aumento dos hormônios contrarreguladores, dentre eles a catecolamina. A glicemia capilar é de 450. Então chegou esse paciente, já tem um diagnóstico, claro que facilita, foi feito um destro 450. Opa, né? Foi coletada uma gasometria arterial que mostrou uma acidose metabólica com pH de 7,15, então é um estado de acidemia, pH abaixo de 7,35, e bicarbonato de 9, acidose metabólica. O potássio é de 4,6. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para a paciente. Antes da gente ir para as alternativas, pessoal, vamos lembrar dos critérios diagnósticos da cetoacidose. Então, a gente tem os critérios clínicos, as manifestações que a gente falou principalmente no caso anterior, e aqui a gente também vê vômitos, desidratação, alterações do ritmo respiratório, e os critérios bioquímicos, que são glicemia capilar acima de 250, pH abaixo de 7,3 e bicarbonato abaixo de 15. Então, a gente tem a hiperglicemia, a acidose metabólica e uma manifestação de cetogênese, seja cetonemia ou cetonúria, são os critérios bioquímicos, beleza? E qual é o tratamento, Pedro? Bom, pessoal, a base do tratamento é a reposição hidroeletrolítica. A gente lembra que a gente está com um paciente desidratado, com alterações eletrolíticas, e a insulinoterapia, que a base da fisiopatologia é a deficiência de insulina. Como que é feito essa insulinoterapia? É a insulina regular endovenosa, em doses baixas, em infusão contínua, beleza? De uma dose de 0,05 a 0,1 unidade quilo-hora, tá? Então, o objetivo é que a glicemia vai sendo reduzida gradualmente, que a desidratação vai sendo corrigida gradualmente. Na cetoacidose é fundamental a correção do quadro ser feito de maneira gradual, porque a gente está no estado de hiperosmolaridade e a gente não quer alterações bruscas na osmolaridade, no sódio, na glicemia, e a gente lembra de uma das consequências, que é o edema cerebral. Então, pessoal, vamos para as alternativas, vem comigo de baixo para cima. Letra E. Suspender a infusão contínua de insulina endovenosa assim que a glicemia ficar menor que 250, independentemente da cetonemia ou cetonúria. Então, a gente vai começar a insulina e a reposição hidroeletrolítica.
Geralmente, na primeira hora, a gente faz uma reposição volêmica e na segunda hora a gente começa a insulina e continua a reposição hidroeletrolítica, beleza? Então, começamos a insulina. O que vai acontecer com a glicemia? Ela vai começar a cair. Nesse caso aqui estava 450, o objetivo é ir caindo mais ou menos 90 por hora. Então, 450, 360, 270, 180. Vai, Pedro, daqui a pouco o paciente vai evoluir com uma hipoglicemia, né? Então, quando chegar em 250, a gente suspende a insulina? Não, pessoal. Lembrem de uma coisa: a insulina a gente só vai suspender quando o paciente sair da cetoacidose diabética, beleza? Ou seja, quando o pH estiver acima de 7,3, bicarbonato acima de 15 e sem sinais de cetonemia, tá? Mas e quando a glicemia cair abaixo de 250? O que a gente faz? A gente adiciona glicose na reposição hidroeletrolítica. Então, quando a glicemia está 450, a gente não vai começar com glicose. A gente vai deixar um soro fisiológico com potássio, perlactato, com potássio, sem glicose. Quando a glicemia cair abaixo de 250, a gente mantém a insulina, porque o paciente ainda está em cetoacidose, mas a gente coloca glicose no soro para evitar que o paciente evolua com hipoglicemia, que é uma das principais complicações do tratamento, beleza? Letra D. Corrigir a acidose com bicarbonato endovenoso em 4 horas. Pessoal, o bicarbonato está contraindicado na cetoacidose, tá? Salvo raras exceções. Raras exceções. Quando tem uma hipercalemia importante, a gente dá o bicarbonato para manejo da hipercalemia, ou quando o paciente está com pH abaixo de 6,9, com comprometimento da contratilidade miocárdica. Nesses dois casos, a gente está autorizado a fazer bicarbonato, mas de maneira geral, ele está contraindicado. Inclusive, é um fator de risco para edema cerebral. Por que não faz sentido fazer bicarbonato, pessoal? É só a gente lembrar da fisiopatologia. A acidose está acontecendo não é por uma perda de bicarbonato. O bicarbonato está 9, não porque o corpo está jogando bicarbonato para fora e a gente agora precisa repor. Negativo. O bicarbonato está 9 porque novos ânions estão sendo produzidos por conta da cetogênese, da cetonemia. E por que a cetogênese está acontecendo? Por conta da lipólise. Por que a lipólise está acontecendo? Por conta da deficiência de insulina. Então, conforme a gente vai ofertando insulina e reposição hidroeletrolítica, esse bicarbonato vai subindo gradualmente, de 9 para 11, para 13, 15, até o paciente sair da cetoacidose diabética. Então, o bicarbonato, de maneira geral, está contraindicado na cetoacidose, que não faz sentido, né? A fisiopatologia a gente já viu que não faria sentido repor, e por estar associado ao edema cerebral, é um fator de risco para edema cerebral. Letra C. Aguardar diurese acima de 1 ml quilo-hora para iniciar a administração de potássio endovenoso. Pessoal, aqui também um outro conceito muito importante. Nos estados de acidose, de acidemia, quando o pH está abaixo de 7,35, a gente lembra que o potássio sai da célula. Então, o potássio está na célula, ele acaba saindo por conta do mecanismo de bomba ali, H+ com o potássio, tá? Então, quando a gente pega um paciente de 7,15 e o potássio está 4,6, a gente diz que o potássio real desse paciente está menor, beleza? Geralmente 0,3 a 0,5 max para cada 0,1 unidade de pH abaixo de 7,35. Ou seja, quando a gente começar o tratamento, volume, com insulina, o pH vai subir e o potássio vai cair. Então, o potássio é um íon, um eletrólito que a gente precisa ter muita atenção durante o tratamento da cetoacidose, porque a tendência é ele ir caindo com o tratamento. Ou seja, desde o início, a não ser que o potássio, lógico, esteja acima de 5,5, por exemplo, mas tirando essa situação,
desde o início a gente já começa com a reposição do potássio, porque ele tende a cair durante o tratamento, beleza? O pH vai subir e o potássio vai cair. E a gente lembra que a insulina, ela também joga o potássio para dentro da célula. Então, além do aumento do pH, a própria insulinoterapia vai jogar o potássio para dentro da célula. Inclusive, quando o potássio está abaixo de 2,5, a gente posterga o início do tratamento com a insulina. Primeiro faz a correção do potássio, deixa o potássio mais próximo de 3, para aí sim começar a insulina para evitar uma hipocalemia significativa. Letra B. Administrar dose de ataque de insulina regular por via endovenosa. Falso, pessoal. Está contraindicado bolos de insulina, dose de ataque de insulina. Negativo. O tratamento é uma infusão contínua de insulina regular, uma dose de 0,05 a 0,1 unidade quilo-hora, tá bom? Porque a gente quer mudanças graduais da osmolaridade e da glicemia. Então, está contraindicado dose de ataque. Letra A. Repor o déficit volêmico em 24 a 48 horas para evitar edema cerebral. Resposta correta, turma. O edema cerebral é a principal complicação e a principal causa de mortalidade da cetoacidose diabética. Uma das medidas realizadas para evitar o edema cerebral é a reposição hidroeletrolítica gradual. Então, a gente calcula o déficit volêmico desse paciente e a gente não vai fazer isso em 2 horas, em 6 horas, não. A gente vai deixar esse soro, essa reposição correndo, repondo esse déficit em 24 a 48 horas, evitando qualquer mudança brusca de osmolaridade, beleza? Então, pessoal, muito conceito nessa questão, uma questão densa, mas que vale a pena a gente relembrar e a gente consolidar esse conhecimento sobre cetoacidose. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa aqui no comentário. E se esse vídeo fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe, ajuda a espalhar esse conhecimento, beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu!